Olá, começa agora mais um programa na livraria e hoje o nosso programa está imperdível. Nós temos um entrevistado, prata da casa, teatrólogo, escritor, vai falar sobre a sua segunda edição do livro Realidade e Quimera. Nós vamos conversar com Tadeu Martins e, como sempre, o nosso momento com o nosso sommelier, sempre com novidades. E como sempre, falo de 3 livros, um prata da casa, um dos mais vendidos e o nosso sebo cultural. Fiquem aí, voltamos em seguida. Estamos conversando com Tadeu Martins, ator, escritor. Seja bem-vindo ao nosso programa Na Livraria, Tadeu. Eu que agradeço esse convite, Maria Milani, e agradeço pelo fato, não só de bater esse papo entre o amigo, mas também por estar perto de uma pessoa que também labuta pela cultura de Marília. Tadeu, eu acompanho a sua trajetória e eu percebo que a literatura, para você, é algo assim muito importante. Para a nossa cidade, melhor ainda. Como que andam seus trabalhos aí com a literatura? Olha, felizmente está de vento em popa, porque nós temos um privilégio de contarmos com alguns parceiros. Mas é muito difícil para quem não tem essa parceria enredar por essas vertes, né? A literatura ela é de suma importância, no meu modo de ver, porque sem ela nós somos mercadores de sonhos, né? Nós criamos sonhos e vendemos esses sonhos. E graças a isso nós estamos partindo para a segunda edição do Realidade e Quimera, que já se encontra esgotado a primeira tiragem. A dificuldade maior, é claro, é atrás dos colaboradores, dos parceiros. Mas como eu disse anteriormente, felizmente nós temos alguns parceiros que caminham com a gente há algum tempo já. Como o Pedro da Hidrosol, uma pessoa fantástica, o Zé Violante da MCC Concreto, o Paulo Boechat da Bruxwile, o Jair do Supermercado Florentino, o Dr. Joaquim da SPSP, a Cirandinha Calçados, Turismar, Torre, e felizmente conseguimos mais um parceiro aqui, que é o Tato, da Estruturas Metálicas Brasil. E estamos dependendo de mais um somente para fechar a edição do livro, né? Aliás, como a própria capa sugere, estamos em branco. Essa preenchida, felizmente, agora é isso. Mas por que tanta propaganda? Porque o próprio título diz isso, realidade ou quimera. E a propaganda é uma realidade. E os sonhos, que é a nossa quimera, ela está ensejada dentro desse contexto na parte literária do livro. Eu lembro bem, o Realidade e Quimera foi lançado aqui. Exatamente. Foi um sucesso, a quantidade de amigos que você trouxe para a nossa livraria. Foi uma noite assim maravilhosa. E você tem um livro pronto que você estava no projeto de lançar antes da segunda edição do Realidade e Quimera. Você inverteu os papéis agora. Exatamente. O próximo livro será lançado futuramente e a segunda edição você já está quase finalizando, é isso? Até o dia 30 já está no mercado a segunda edição de Realidade e Quimera. O que aconteceu, na verdade, você tem toda a razão, nós tivemos batendo um papo informalmente aqui na sua livraria algum tempo atrás e eu tinha lhe dito sobre o projeto. E realmente esse livro já está pronto, o título dele é Soliquar, né? Solidão de um Quarto, né?
Belo título. Então, ele realmente iria antecipar a segunda edição de Realidade do Quimera. Porém, graças a primeira edição ter sido esgotado, e os amigos cobrando novamente: "Pô, cadê o livro? Quero comprar livro, quero fazer isso, quero mandar para tal lugar", porque felizmente alguns amigos compram de uma certa quantidade e mandam para fora do país. Isso está acontecendo, né? E eu achei por bem reeditar Realidade do Quimera. Ô, Tadeu, aqui na nossa cidade nós já participamos, fizemos 10 coletâneas, poesias, contos e crônicas. E existe uma queixa dos escritores, que Marília não dá aquele suporte. Marília é uma cidade que as pessoas não gostam de ler, mas você está mostrando ao contrário. Seus livros, que foram 1000 livros, Exato. Você vendeu todos e você tem os apoios, isso é um apoio cultural. Você conta com essas empresas aí. Então o que está faltando no escritor realmente é ir à luta, não é? Não é botar a culpa na cidade, botar a culpa nas pessoas que não compram livro, não estão acostumadas com leitura. Pelo contrário, você está dando um exemplo que você tem apoio das empresas, dos amigos, que eu sou testemunha disso, e a segunda edição de um livro, Prata da Casa, né? Você está em Marília há muitos anos, e nós ficamos muito contentes com esse seu modo de trabalhar a literatura. De onde vem tanta energia? Da necessidade. Da necessidade. Da necessidade de tornar a literatura acessível às pessoas, né? Então, o que acontece? Eu não fico restrito a Marília na vendagem dos livros. Eu saio para todo o estado, eu saio para todo o Brasil. E, como lhe disse, felizmente, graças a alguns amigos, eu tenho alguns livros fora do país, tá? Nós temos livros em Bruxelas, graças a uma colega nossa de Lins, que está morando lá agora atualmente, a Rosana. Temos também em Barcelona e temos em Milão. Graças a amigos também que viajam e jogaram para lá. E para minha surpresa também aconteceu que eu estava, graças a você que entrou na internet e foi verificar alguns sebos, e percebemos que alguns livros meus estão em outros lugares que eu não estive. Então são pessoas que tiveram acesso a esses livros e jogaram para o sebo após a leitura. E como você mesmo disse, quando se tem o livro no sebo é porque ele está girando. Tá? E isso foi uma grata surpresa, porque eu não tinha esse conhecimento. Mas fala de onde vem a inspiração dos seus livros? Do cotidiano, pela vida que... É como eu te disse, nós somos mercadores de sonho. Você também é escritor, você entende muito bem o que eu estou dizendo. Por que mercadores de sonhos? Nós somos um grande mentiroso, essa é a verdade. Porque todo escritor é um grande mentiroso. Porque ele cria a ilusão para os seus leitores. E muitos dos nossos leitores captam como sendo uma realidade aquilo lá. Então nós somos um criador de histórias que possivelmente num futuro distante ou bem próximo se tornam histórias. Essa é a grande sacada do escritor. Nós temos que criar esses sonhos. E por que também somos esses mercadores? Porque nós temos que colocar nosso livro debaixo do braço e sair vendendo, sim. E você faz. Exatamente, nós não podemos ficar dependendo somente da exposição na livraria. É evidente que é fundamental, a livraria é fundamental para todo escritor. Mas também nós não podemos depender tão somente de uma livraria, vamos supor, de uma exposição. Hoje com a internet, voltando ao assunto, foi uma grata surpresa saber que tem livros meus em sebos espalhados pelo Brasil. Esse trabalho é fundamental. Só que o escritor também tem que estar, como diria Milton Nascimento numa música dele, né, de Fernando Brant, todo artista tem que ir onde o povo está. E se você não for até o povo, não adianta absolutamente nada. A sua arte ela vai permanecer em instantes.
E não é isso que queremos, tá? Olha, você fazendo lembrar um escritor, inclusive de Marília, ele teve recentemente na nossa livraria, o Oswaldo Mendes, escreveu a biografia do Plínio Marcos, Bendito Maldito. Plínio Marcos. O livro dele encontra novamente esgotado na nossa livraria. Em razão disso, ele trabalha, porque ele é ator, né? E ele trabalha a literatura por onde ele vai. E eu vejo você fazendo isso. Onde você está, seu livro também está. Plínio Marcos, nós chegamos a dividir a escadaria do Teatro Municipal. Grande quando Plínio Marcos. Ele lançou Dois Perdidos com uma Noite Suja, numa Noite Suja. Isso nos anos 79, 83, aí 83 mais ou menos isso. Se eu não me falha a memória, eu sou péssimo em datas. Mas ele era uma figura, viu? E olha, conhecido nacionalmente, mas pegava os seus livros, ia no Teatro Municipal e vendia os seus livros na escadaria do Teatro Municipal. E essa história de carnaval na nossa cidade, que eu acompanhei há alguns anos, inclusive algumas escolas, em razão até da sua composição musical, foram campeões, né? Conta um pouco. Então, o carnaval ele surgiu ao mesmo tempo quando surgiu o teatro, com 12 anos de idade. Eu comecei a fazer teatro na escola onde eu estudava na ocasião, e a escola era próxima a uma quadra de uma escola de samba, tá? Acadêmicos do Tucuruvi, na capital. Eu estudava no Instituto de Educação Albino César na época, que era bem próximo à quadra da escola de samba. E em época de carnaval, você ia estudar e passava na frente da quadra. E foi ali que me despertou o interesse pelo carnaval. E eu fui, o primeiro ano eu desci na ala das crianças, como isso sempre acontece, e depois peguei gosto pela coisa e passei pela bateria, né? Comecei tocando frigideira, reco-reco, tamborim, e aí por aí foi. Aí, devido à necessidade, quando mudei para o interior, para fazer o carnaval do interior é completamente diferente de um carnaval da capital. Então você tem que improvisar. E nós começamos a participar do barracão das escolas de samba confeccionando fantasias. Aí foi que eu percebi que eu tinha o dom de criar as fantasias e de criar os enredos também. Como eu já era compositor, eu comecei a compor e criar os enredos em cima de minhas composições. Quando eu vim para Marília, em 86, no ano de 91, se não me falha a memória, eu fiquei afastado de 86 a 91, eu viajava para Lins e fazia o carnaval em Lins. Tá? Em 91 eu fui procurado pelo Gilson Felício, que todo mundo conhece aqui, que é uma pessoa que é dedicada ao carnaval e à Nova Marília. Campeões várias vezes. E pediu, aliás, uma composição minha, que é o Limpador de Vidraça, ele utilizou 3 vezes na avenida. Dessas 3, foi um campeão nas 2, e a uma só não foi campeão porque ele desfilou lá na Avenida João Ramalho sem competição alguma. Entendi. E é considerado, felizmente, o suprassumo do samba deles lá, né? Quer dizer, onde a escola de samba se apresenta, canta o Limpador de Vidraça. E para mim é uma honra. Mas aí eu me dediquei mais a Corinthians do Sapo, devido a uma discussão que teve, entre aspas, mas dentro de um limite, com até então o carnavalesco que era da Nova Marília na ocasião, que é o Lobato, que hoje é um grande amigo meu. Aí eu fui para a Corinthians do Sapo, quando a Corintinha estava com uma certa dificuldade, porque não tinha carnavalesco. E graças a isso nós crescemos dentro da Corintinha, onde eu fiquei 12 anos dentro da Corintinha. Campeão várias vezes. Várias vezes também, quando não campeão, vice-campeão. Verdade. E quando vice-campeão, por diversas vezes, campeão para a população que estava assistindo o desfile, mas não para o jurado. E sempre aí foi uma balança, literalmente falando, porque era um ponto para Nova Marília, um ponto para Corinthians do Sapo, e foi assim por algum tempo, né? Então você nasceu em São Paulo?
Eu sou paulistano. Você é paulistano. É. E por que escolheu Marília? É uma longa história. Na verdade, foi devido ao estado de saúde da minha falecida mãe, né? Nós tivemos que procurar uma cidade quente no interior de São Paulo e deram 3 opções na época, porque ela estava com um problema respiratório grave, né? Então as opções foram Ribeirão Preto, Araçatuba e Lins. Que bom que você escolheu Marília. Então, na verdade, fomos para Lins, tá? Aí quando eu passei para o estado, eu comecei a trabalhar no estado, eu fui mandado para Araçatuba. Aliás, Penápolis, depois Araçatuba. E nesse meio tempo, eu queria ficar mais perto da onde minha mãe estava, que era Lins. Tá? Aliás, o meu pai estava, porque a minha mãe já havia falecido no ano de 81. E o meu pai tinha ficado sozinho em Lins. E eu queria ficar mais próximo ao meu falecido velho, né? E o que eu fiz? Qual era a cidade mais próxima? Marília, que me abriu essas portas, né? Então, nesse período você já tinha feito concurso, você já era um funcionário público? Já era um funcionário público. Então eu vim para Marília. Escolheu Marília. Adorei a cidade, falei, daqui eu não saio mais, tá? E realmente não vou sair, já fazem desde 86 para cá. Eu cheguei aqui em 1986. E aqui criei minhas filhas, que são marilhenses, e eu sou marilhense de coração. Tá? O que eu puder fazer pela cidade de Marília em relação à arte, em relação à cultura, eu vou fazer, que é a minha praia. Você já colabora bastante com o carnaval, principalmente, agora com a literatura, né, que você vem aí, se dedica mesmo. E o teatro? Fala do teatro. Então, o teatro nós fizemos muitos trabalhos juntos, juntamente com o Cid Cândido de Oliveira, que é o meu parceiro, tá? E nós temos atores aqui dentro de Marília que não deixam nada a desejar para os atores dos grandes centros. Cid é um deles, Anderson é outro, Gisele, outro. Temos escritores também, que escreve, o Emerson Zilli, que escreve sobre teatro. E essas pessoas estão fazendo um trabalho individual de formiguinha, tá? A Gisele e o Emerson, eles estão com linguagem artística, o grupo dele. O nosso, que seria eu, o Cid e o Anderson, também, o Anderson já não está mais também, e nós demos uma afastada, éramos do Strep no Sovaco, um outro grupo de teatro. E estamos fazendo alguma coisinha assim, mas infelizmente o nosso teatro municipal está parado há algum tempo. E estruturalmente ele foi mal projetado. Ele não tem como abrigar determinadas peças de teatro, infelizmente. Mas eu acho que agora com o novo projeto eles pensaram em tudo, né? Eu espero que sim. Eu não tenho conhecimento do novo projeto, mas eu espero que aquela boca de cena saia de uma vez por todas, porque não existe. Mas ao que eu ouvi dizer, eu não sou arquiteto e nem engenheiro, então eu estou passando o que eu tomei conhecimento, que aquela parte de boca de cena é estrutural. Se for estrutural, não tem como ser alterada, esse que é o problema. Teria que demolir. Exato, e construir um novo teatro. Aí fala, mas por que você está achando que esse teatro ele é inútil? Não, não é bem assim. Algumas coisas têm que ser feitas de imediato. Por exemplo, um caminhão que vai trazendo toda a tralha para dentro do teatro, em dia de chuva, vamos supor, o cenário vai ficar onde? Vai trazer do meio da rua com chuva para dentro do teatro. Como? Verdade. Tá? Então teria que acabar com aquela pracinha, acabar entre aspas, afastar aquela pracinha, criar uma possibilidade de um caminhão entrar dentro da coxia para tirar as tralhas para utilizar dentro do espetáculo. O que não acontece aqui. Mas, Tadeu, será que esse novo projeto, a Secretaria da Cultura não reuniu alguns artistas para dar uma sugestão, para colaborar com um projeto grandioso? Eu até cheguei a me propor a ir a falar com a secretária, a falar
sobre o teatro, juntamente com alguns colegas nossos que também labutam na área teatral, mas ouvimos como resposta que foi contratada uma empresa especialista em teatro. Tá? Então eu não cheguei a ver o projeto, não posso dizer absolutamente nada. Tá? Vamos torcer aí para que essa empresa realmente conheça de teatro, porque nós não podemos errar duas vezes. Aí que tá, essa probabilidade existe, tá? Porque, como lhe disse... Mas durante a construção, nós como colaboradores com a cultura na cidade, se ver alguma reação negativa, todo projeto pode ser mexido. Eu acho que seria interessante até falar com esse pessoal para pedir um pouco da nossa sugestão enquanto em construção. Parece-me que esse pessoal está com boa vontade. Agora, tem que abrir espaço para quem conhece de teatro, para quem está lá dentro. Quem vive dentro. Quem vive lá dentro. Do palco. Porque, olha, eu não quero de forma nenhuma dizer que o nosso teatro não vale absolutamente nada, não. É um excelente teatro, tá? É importante para a cidade e tudo mais. Só que a acústica dele é péssima. Tá? O material que está sendo utilizado nesse momento, momentaneamente até então, o funcionamento dele é obsoleto. Antigo. Tá? É antigo. Agora, com a reconstrução, por isso que eu achei interessante até a nomenclatura que o poder público descreveu, que é reestruturar, quer dizer, então ele vai estruturar novamente o teatro. Mas de que forma? Do zero ou vai ainda manter os vícios? Tá? É isso que eu acho interessante, que essa empresa aí mostre esse projeto, até a nível de imprensa e tal. Aí sim, exatamente, porque o que esse projeto teria que ser, para ficar uma coisa bem transparente, para que os artistas possam sugerir alguma das opiniões, que pegue um jornal e coloque esse projeto do teatro em 2 páginas e mostre para a população, né? Depois desse projeto no jornal, automaticamente já vai para a internet, todo mundo participa e já começa a comemorar esse movimento, essa estrutura, né, cultural. Seria interessante porque é uma casa do povo. O teatro é uma casa cultural do povo. Mas vamos falar um pouco do seu conhecimento sobre literatura. Porque você é uma pessoa que gosta de ler muito. Quais as suas preferências aí? Literatura. Olha, eu sou bem eclético, eu gosto de ler de tudo, tá? Mas eu sou apaixonado pela literatura nacional. Não vamos falar dos clássicos, tá? Machado de Assis, essa de Queiroz, todo mundo já conhece, todo mundo sabe. Mas vamos dos contemporâneos, tá? João Ubaldo Ribeiro, por exemplo, tá? Inácio de Loyola Brandão, Gilberto de Menstein, Chico Buarque, tá? Chico Anísio. Então são pessoas, tá? A nossa literatura é muito vasta, é muito forte. A Bahia nos deu grandes escritores, tá? Eu sou apaixonadíssimo pela literatura nacional. E também, claro, na Universal eu também gosto de Milan Kundera, Franz Kafka, Mayakovsky, tá? Que eu vou citar. Você vai nesse mundo aí de John Maxwell, né? Isso. Que vende muito. Você vai Lou Marinoff, são livros que não pode faltar aqui na nossa livraria. Mas quando você fala dos nacionais, é muito importante divulgar isso, né? Porque nós temos aí, por exemplo, Augusto Cury, que vende que nem água. Né? O Paulo Coelho vende sempre. Então são o contemporâneo, né? Exato. Que é muito importante que as escolas, né, procurem essa literatura para fazer disso um trabalho. A semana passada nós fizemos um sarau aí e o tema era o livro. A discussão era sobre o cortiço. Nossa. Né? Tá. Então os alunos de uma escola pública conseguiram uma verba e patrocinou cada aluno um livro. Então
É daí que vem as suas inspirações também, né? Com certeza. Nelson Rodrigues, não podemos deixar de mencioná-lo, porque Nelson Rodrigues, a vida é rodriguiana, se você fizer uma análise, né? Plínio Marcos. Quando fala-se de Plínio Marcos, aí vem a biografia que ele foi escolhido, o Mendes, Oswaldo Mendes, ele foi escolhido para escrever a biografia do Plínio Marcos. E as pessoas procuram mesmo. E foi uma pessoa que trabalhou na nossa biblioteca, né? Olha. O Oswaldo Mendes. E nós também o Valcir Carrasco. Carrasco, que é daqui de Veracruz. Trabalhou na nossa... Bernardino de Campos. Ele trabalhou na nossa biblioteca. Tadeu, e já falamos de teatro, já falamos de carnaval e a música. A música também ela tem que acompanhar, né? Ela tem que acompanhar a gente e não tem como também, né? Não dá para fugir desse ciclo, né? Porque o teatro, ele abrange tudo, né? Ele abrange a música, a literatura, a artes plásticas e por isso eu não deixo de forma nenhuma a música de lado, não. Eu estou continuando fazendo música, continuando compondo. Eu gosto de perguntar quem são seus ídolos, as estrelas que você gosta nesse campo musical. Na música nós temos uma infinidade também, como eu digo, né? Eu acho que eu sou bem um nacionalista não radical, tá? Tá. Eu sou bem eclético, mas eu tendo mais pela música popular brasileira, tá? Dentre eles, eu tenho compositores como Tom Jobim, como João Bosco, Fernando Brant, Aldir Blanc. Recentemente veio Oswaldo Montenegro na nossa cidade, lotou, cara. Oswaldo Montenegro, tem um que canta junto com ele também, Carlos Alexandre, que quase ninguém conhece, Carlos é fantástico. Alexandre, eu conheço. Fora as estrelas, você vê quando eu Itamar Assunção, tá? E Elomar Figueira Melo, que é raiz, Xangai, que é o Eugênio Avelino. São raízes que a gente busca. Então, eu gosto de raiz, eu gosto da música popular brasileira propriamente dito, tá? Do Milton, tá? E Tadeu, fora. Conversar com um escritor como você, ator, esse movimento cultural dentro da sua pessoa, nós esquecemos até de perguntar, você fez direito também, né? Aqui em Marília. Exato. E você hoje está aposentado e você vai se dedicar totalmente à literatura. Conversar com você voa o tempo. Eu que agradeço, Mário, porque fora esse lado cultural que nós temos, nós somos um amigo em particular, né? E isso me deixa muito lisonjeado. Você percebeu que o tempo voa, mas ainda tem tempo de você falar desses apoio cultural que nós precisamos tanto. Então, Mário, o que acontece? Dizem que somos escritores independentes. Não, nós somos altamente dependentes de quem nos apoia. E eu devo agradecer a esse apoio, porque é coisa rara acontecer um investimento em cultura. E essas pessoas que investem em cultura, nós temos que preservá-la, porque são pessoas da melhor estirpe, que estão também proporcionando um acesso à cultura às classes menos favorecidas. Deixar bem claro para os nossos clientes da livraria, quando quiser apoiar algum escritor, algum músico, procure nossas secretárias, que elas já estão bastante treinadas para tanto. Porque existe na nossa cidade pessoas que têm muito interesse pela cultura. E bem lembrado, você citou essas pessoas que realmente é um apoio cultural para a realidade e quimera. Tadeu, foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço e agradeço esse espaço porque é de fundamental importância a todo artista divulgar sua obra. E esse é um dos espaços que está favorecendo a arte de Marília. Continue assim e na livraria com certeza já é um sucesso. Muito obrigado, Tadeu. Conversamos com Tadeu Martins, ator, escritor, uma verdadeira prata da casa.
Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto. Estou aqui mais uma vez para falar do universo do vinho. E hoje eu vou trazer uma questão que é preocupação para todos aqueles que se iniciam no universo do vinho, que é a questão da degustação. São muitos os fatores que estão presentes na hora da degustação. Eu diria o seguinte: você que é consumidor, como muitos de nós, consumidor comum, não se atenha a questões que são específicas para o especialista em vinhos, né? Mas o que eu poderia te dizer para você que vai simplesmente indo em busca de um vinho e com seu nariz vai descobrindo o que este vinho contém? Fundamentalmente, a degustação, o método da degustação é importante na hora da escolha do vinho, porque nós usamos intensamente o sentido da olfação. O nosso nariz se encarrega de ir descobrindo, através desse movimento de cheirar, muitas coisas importantes. Mas esse movimento ele não é isolado, né? O nariz não vive isolado do que está na nossa língua, na nossa boca, né? Portanto, da gustação, do sentido da gustação do nosso paladar. Já sabemos que a língua de qualquer ser humano, exceto se ele tem alguma patologia, como um resfriado comum, por exemplo, ele terá algumas dificuldades para perceber sabores básicos. É o caso do doce, do azedo, do salgado, do amargo e do sabor umami também. Na área de vinhos, nós dizemos normalmente que o beber o vinho é uma experiência que pode ser algo marcante na vida. Nesse sentido, a gente traduz este contato com esse material vivo como uma experiência da mais completa possível. Então, como é que a gente pode entender a completude desta experiência? É uma mescla das sensações olfativas com as sensações gustativas e as sensações táteis. Eu explico melhor. As sensações olfativas, elas estão relacionadas a odores e aromas percebidos. As sensações gustativas estão relacionadas à percepção de gostos e sabores. E as sensações táteis, à percepção das texturas, das consistências. Parece simples, mas para a maioria das pessoas é uma tarefa difícil descrever aromas. Parece ser mais simples apresentarem os seus gostos, sabores e ideias de texturas. Mas isto é compreensível. Pode-se dizer da seguinte maneira: o número de compostos gerados em uma garrafa é imenso. Existem mais de uma centena de compostos disponíveis para definir sabores e texturas. Esta interação entre estes aromas ainda é um fenômeno pouco conhecido. Nesse sentido, é difícil às vezes da gente, quando a gente ouve alguém dizer assim: nossa, estou sentindo nessa taça de vinho, desta uva, um determinado cheiro de um determinado legume, né? É o caso, por exemplo, da uva Cabernet Sauvignon, né? Ela e a uva Merlot são normalmente percebidas como quem contém aromas na linha pimentão. Os pimentões, então, são percebidos aqui. Esta outra garrafa, por exemplo, tem o Merlot como o vinho marcante, o vinho em maior quantidade, a uva em maior quantidade, seguida da Cabernet Sauvignon e a uva Tannat, né? Apenas para mostrar que as uvas podem estar 100% num determinado vinho ou um conjunto de varietais, um corte, como é conhecido. Mas existem outras questões também que envolvem. Existem outros odores que nós percebemos que, se combinados, bem combinados, vão nos trazer à lembrança algum outro tipo de odor parecido que nós conhecemos. É o caso
da baunilha com a canela e o mirtilo. Você não vai acreditar, mas provavelmente, se abrirmos um chiclete próximo de você, você vai dizer, nossa, que cheiro de chiclete! E é basicamente esses os odores que nós percebemos na taça de vinho. Então vejam, é algo que está próximo de nós. Basta nos aproximarmos da taça, basta o primeiro gole para começarmos a participar desse desvendamento curioso que são o movimento dos odores e aromas ao degustarmos o vinho. Eu fico por aqui e encontro você numa próxima oportunidade. Até lá! Como sempre, o nosso sommelier dando uma aula de degustação. Fala sobre o vinho com tanto conhecimento que dá até prazer em saborear um vinho. Para tanto, vem até a nossa livraria bater um papo com o nosso sommelier. E a entrevista com Tadeu Martins. Quanto conhecimento carnavalesco, escritor, quantas informações, como ele é dedicado com a sua arte. E como sempre, encerro falando de 3 livros. E quero começar hoje pelo prata da casa. Eu estou falando de poemas contemporâneos. E esse escritor, o Paulo Monteiro, ele é educador da rede de ensino da nossa cidade e se dedica o seu tempo também para escrever poemas. É compositor e também cantor. Eu estou falando de Paulo Monteiro e poemas contemporâneos. E agora, um dos mais vendidos aqui na livraria e em todo o Brasil. Estou falando dela, Cláudia Matarazzo, uma elegância, etiqueta sem frescura. Esse livro as mulheres têm que ter no seu ateliê, no seu escritório, na sua biblioteca. Cláudia Matarazzo e o livro Etiqueta sem frescura, um dos mais vendidos. E agora, diretamente do nosso sebo cultural, que fica ao lado da nossa galeria de artes, que fica também perto do nosso palco interativo, que fica junto da nossa adega. Tudo isso para você. Esse é uma das raridades também do nosso sebo cultural. Estou falando O Tambor, o primeiro volume, talvez pode ser seu. Encerramos aqui mais um programa na livraria. TV Campos e você, aqui na livraria. Mas antes eu quero falar do nosso site, livrariamilani.com.br. Um abraço a todos. Uma chalana bem longe se vá, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.